Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindo a mais um Papo de Logística Sem Mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, produtor de conteúdo, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. O Papo de Logística Sem Mistérios, ele acontece toda semana aqui no canal Logística Sem Mistérios, toda quinta-feira um novo vídeo, trazendo um tema para a nossa discussão, um tema para a nossa consideração, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade de trocar experiências sobre os temas referentes à logística. Então eu já convido você a deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo, deixar a sua opinião, a sua experiência, o que você pode ajudar em termos de novas informações a respeito do tema, para que a gente possa então participar dessa discussão. Assim como eu te convido a dar um like nesse vídeo para ajudar na divulgação, se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, ativar o lembrete para que você possa ser informado sobre tudo aquilo que for produzido e que for divulgado aqui no canal Logística Sem Mistérios. O Papo de Logística dessa semana continua ainda dentro da série sobre gestão de transporte e nós vamos trazer aqui uma abordagem sobre o transporte dutoviário de cargas, né? O transporte de cargas feito através de tubulações. Quais são as cargas mais utilizadas nesse tipo de modal? Qual é a infraestrutura existente hoje no país, os custos, os benefícios, as restrições? Todas essas informações serão discutidas aqui a respeito do transporte dutoviário de carga. Então, eu te convido a participar conosco dessa discussão. O transporte dutoviário de cargas, ele tem uma participação muito baixa na matriz de transporte de cargas no país. Aproximadamente 4% das cargas transportadas são transportadas utilizando o transporte dutoviário de cargas. E isso a gente pode dizer que uma das razões para que isso aconteça é que o modal dutoviário tem uma baixa infraestrutura disponível no país. Além disso, ele acaba sendo limitado a determinados tipos de carga. Normalmente, as cargas que são transportadas pelo modal dutoviário são o petróleo, seus combustíveis, o gás natural, minérios, né, água. Então são poucas as cargas que normalmente utilizam esse modal. Por isso ele acaba tendo essa menor adesão. Mas ele tem algumas características que são importantes e que são benefícios, né, para esse tipo de transporte, e é exatamente isso que a gente vai abordar aqui nesse nosso papo de logística de hoje. Então nós vamos começar a nossa discussão falando um pouco sobre os tipos de dutos existentes, né? O transporte dutoviário ele se caracteriza por utilizar tubulações para a transferência da carga, né? E dependendo da forma como essa tubulação for construída, ele pode ser então considerado um duto subterrâneo, por exemplo, quando a tubulação está enterrada no solo, então ela não é visível, né? Você não vê essa tubulação enterrada, para isso precisa haver uma sinalização adequada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Você pode ter as tubulações aparentes, são aquelas tubulações normalmente construídas rente ao solo. São muito comuns esse tipo de tubulações nas unidades de tratamento, nas unidades de abastecimento, nos terminais de recebimento, onde você tem essas tubulações visíveis ao nível do solo. Você tem também tubulações aéreas, no caso, tubulações aéreas, elas são sustentadas, né, por estruturas de alvenaria, normalmente de alvenaria, e elas são aéreas para vencer alguns obstáculos de relevo, por exemplo, ou para, se possível, atravessar rios, né? Então, esse tipo de construção acaba sendo mais útil nessas situações onde você precisa vencer algum obstáculo geográfico.
E você tem ainda os chamados dutos submarinos. Os dutos submarinos são construídos dentro da água, né, no fundo dos oceanos, no fundo dos mares, são muito utilizados, por exemplo, na produção de petróleo, porque as plataformas de petróleo são localizadas em alto mar e o petróleo e o próprio gás natural produzido nessas plataformas de produção, ele precisa ser transportado para o continente. Essa primeira forma de classificação está relacionada com a construção da tubulação, né? A forma como essa tubulação foi construída, se enterrada, se submarina, se aérea, se aparente. Mas existe uma outra forma da gente também categorizar os dutos, que é em função do tipo de carga que eles transportam. Então, por exemplo, nós temos os chamados oleodutos. Os oleodutos são aqueles dutos utilizados para a transferência de petróleo e dos seus derivados, né? E assim como nós falamos no transporte marítimo, né, sobre os navios petroleiros que têm diferentes classificações, e eu vou inclusive deixar aqui um card para você, se você quiser dar uma olhada nesse nosso papo de logística sobre o transporte marítimo. Os oleodutos também têm diferentes classificações em função do tipo de produto que eles estão transportando. Então, se eles transportam os chamados produtos escuros, né, como o petróleo, como óleo combustível, por exemplo, eles são chamados de oleodutos de escuros. E se eles transportam produtos mais claros, como o diesel, como a gasolina, como o querosene de aviação, eles são chamados de oleodutos de produtos claros. Os dois tipos são oleodutos apenas em função do tipo de produto que é transportado, é que eles podem receber essa classificação adicional de produtos escuros ou de produtos claros. Uma outra característica interessante em relação aos oleodutos é que alguns deles podem operar com vários produtos simultaneamente. Na realidade, são diferentes bateladas desses produtos que são empurradas dentro do duto em sequência, né? E nesse caso, esse duto ele recebe o nome de poliduto, exatamente pelo fato dele estar movimentando não apenas um único produto, mas diferentes produtos em uma mesma tubulação. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os aspectos operacionais, né, da movimentação nos oleodutos, e aí a gente vai abordar novamente essa questão do transporte simultâneo de vários produtos dentro de um oleoduto. Os dutos que são utilizados para o transporte de gás natural, né, eles são chamados de gasodutos. Os oleodutos transportam produtos líquidos. Os gasodutos transportam produtos gasosos, normalmente o gás natural, que é o derivado gasoso do petróleo, né? E aí, por causa disso, porque o produto que está sendo transportado é um gás, ele tem uma complexidade de operação diferente daquela que é a usual no oleoduto, né? A gente também vai abordar um pouquinho isso mais adiante, estamos só falando aqui das diferenças entre os dutos, né, suas classificações em função do produto que é transportado. Eu comentei com vocês no início que, além de petróleo, derivados e gás, os dutos também são utilizados para o transporte de minérios, e nesse caso nós temos os minerodutos. Os minerodutos, eles normalmente transportam uma lama, né, que é formada pelo minério por água, exatamente para que você consiga ter a movimentação de um produto sólido dentro de um duto. E, por fim, o transporte de água para abastecimento das populações também se dá através de dutos, e nesse caso esses dutos eles podem ser chamados de aquedutos ou podem também ser chamados simplesmente de polidutos, porque polidutos também é uma nomenclatura utilizada para dutos que transportam diferentes materiais, diferentes cargas, né? Então, essas são as principais classificações dos dutos em função tanto dos seus aspectos construtivos quanto da carga que ele movimenta, que ele transporta numa operação. Bom, em relação aos custos do transporte dutoviário, o que a gente pode dizer é que esses custos normalmente eles estão associados ao processo de implantação de um duto, né, de construção de um duto, ou à operação.
A implantação do duto normalmente é um processo que tem um custo bastante elevado em função do material que é utilizado, e quando você tem dutos de grandes dimensões, você utiliza uma grande quantidade de material, né? Muitas vezes também a necessidade de você desapropriar terrenos para que você possa promover essa implantação do duto, né? Para que você possa ter o duto instalado numa determinada região. E um outro aspecto que também encarece bastante a construção de dutos é quando ele tem que vencer relevos, né? Ou quando ele tem que subir montanhas, ou quando ele tem que atravessar rios, e dependendo da extensão do rio, essas obras elas acabam sendo obras mais complexas e, consequentemente, elas apresentam um custo mais elevado. Bom, falando sobre a operação, normalmente o maior custo na operação de um duto está relacionado com a energia que é gasta para a movimentação da carga, né? Essa carga ela é movimentada normalmente através de bombas ou pode ser através de compressores, se for um produto gasoso, e esses consomem energia. E muitas vezes, em função do próprio relevo, é necessário que você tenha estações intermediárias para bombeamento da carga, porque a carga tende a perder força, né, à medida que ela vai sendo transportada, ela perde velocidade, você precisa então dar um upgrade de vazão a essa carga. E para isso você precisa muitas vezes de unidades intermediárias de rebombeamento, né, vamos dizer assim, da carga, a menos que você tenha a possibilidade de utilizar a própria gravidade como uma forma de transferência. Então, o consumo de energia acaba sendo o mais significativo em relação à operação. Mas não é o único. Você ainda tem custos relacionados à própria manutenção do duto, né? Reposição de partes do duto ou de peças do duto e o próprio custo do pessoal envolvido nessa operação. Apesar de que hoje em dia esse custo de pessoal ele tende a ser menor, porque com a tecnologia, é possível hoje você fazer todo o acompanhamento operacional da movimentação de carga em um duto à distância, né? E nós temos no Brasil oleodutos que são controlados através de um centro de controle operacional que centraliza toda essa operação e dessa forma você reduz, né, a necessidade de pessoal nas instalações. É claro que você precisa ter, porque você tem operações que são manuais acontecendo nesses terminais, mas a quantidade de pessoas envolvidas nessa operação tende a ser menor, porque você tem hoje essa possibilidade de utilizar a tecnologia a seu favor e fazer com que todo esse controle operacional aconteça de uma forma mais centralizada, mais automatizada e à distância. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, em 2021 o Brasil tinha aproximadamente 577 dutos que compunham uma extensão de aproximadamente 20 mil quilômetros de dutos disponíveis. Mais ou menos 70% desse total foi utilizado para a transferência de derivados combustíveis do petróleo, né? 20% utilizado com gás natural, 5% com petróleo e 5% com etanol, né, ou álcool, que é utilizado também como combustível no país. Então, esse é o perfil que a ANP identificou em relação ao petróleo, seus derivados e gás, né, naturalmente, dentro do ano de 2021. Em relação ao minerodutos, a quantidade de minerodutos é bem menor, são aproximadamente 5 minerodutos disponíveis, uma extensão também menor de 1.330 quilômetros. E uma curiosidade é que o Brasil tem o maior mineroduto do mundo. Esse mineroduto ele tem 525 quilômetros de extensão. Ele liga as cidades de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, até São João da Barra, no Rio de Janeiro, e ele passa por aproximadamente 30 cidades ao longo de toda a sua extensão. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as questões operacionais relacionadas aos dutos, né? A movimentação, a operação de dutos. Essa operação de dutos ela é normalmente bastante complexa, né? Porque você tem principalmente dutos de grande extensão, com uma carga que está sendo transportada através deles, e um dos maiores riscos é o rompimento.
e esse rompimento ele pode se dar tanto por um processo corrosivo, que ataque a tubulação e que faça com que você tenha ali uma ruptura, quanto por agentes externos. E um dos principais agentes externos são máquinas escavadeiras, por exemplo, que quando fazem obras próximas aos dutos, correm o risco de promover esse rompimento do duto. Bom, para você ter um controle sobre o processo corrosivo, são utilizados equipamentos para inspeção do duto. Então, periodicamente, é feita uma manutenção desse duto em que passam instrumentos chamados de PIGs. Esses PIGs têm de vários tipos, mas um dos mais utilizados é o chamado PIG magnético, e ele tem a possibilidade de ter sensores que tanto identificam processos corrosivos internos quanto externos ao duto. Então, dessa forma, a empresa consegue ter uma noção do avanço desse processo corrosivo e tomar a decisão de, por exemplo, fazer uma manutenção preventiva nesse duto, trocando o trecho do duto antes que venha a acontecer algum tipo de rompimento e de acidente em função do rompimento do duto. No Brasil, a gente já teve acidentes bastante sérios envolvendo o rompimento de dutos, seja de combustíveis, seja de minérios também. Bom, em relação aos agentes externos, o que se faz é uma sinalização. Então, na faixa de duto, que é chamada de faixa de servidão também, você tem sinalizações de que ali existem dutos enterrados, de que a construção ali é proibida, Agora, é claro que, além da sinalização, que pode por si só não ser suficiente, você também tem rotinas de inspeção periódica, de visita periódica a essa rede, a essa faixa de dutos, para que possa ser verificado se tem alguma obra próxima acontecendo, ou se eventualmente na própria faixa de servidão tem alguma coisa acontecendo que possa comprometer a integridade do duto. Então, em relação ao rompimento, esses são os principais fatores que podem fazer com que ele aconteça e as formas que você tem de tentar minimizar essa possibilidade de ocorrência de rompimento. Uma outra questão que é muito peculiar e característica dos dutos, principalmente dos polidutos, quando você opera com vários produtos numa mesma operação, produtos em batelada, é que normalmente nessas operações um produto empurra outro, Então você tem um produto em contato com outro produto. E nessa região você pode ter a formação de uma interface de produto. Essa interface normalmente ela é difícil de ser disposta porque ela é uma mistura dos dois produtos e nem sempre, em função das especificações do produto, você consegue misturar adequadamente essa interface sem comprometer a qualidade dos produtos. Então, normalmente, essas interfaces elas percorrem o duto junto com o produto e elas vão ser recolhidas em terminais, onde então vai ser dada uma ação de disposição a ela, que pode ser uma diluição gradual no produto, que pode ser um reprocessamento, que pode ser um tratamento, alguma coisa que seja possível promover novamente a separação desses produtos que se misturaram e com isso você dá uma disposição a essas interfaces. Isso é uma característica muito grande nos polidutos que operam principalmente com os derivados combustíveis de petróleo, onde você tem comumente esse tipo de interface sendo gerada. Existem alguns procedimentos, algumas estratégias que podem ser utilizadas para reduzir a formação dessa interface. Uma delas, por exemplo, é evitar que o duto pare, você manter uma vazão constante nesse duto, porque isso faz com que você tenha os produtos sendo empurrados e você não tenha a oportunidade de aumentar a formação dessa interface. Você pode colocar também PIGs separadores entre essas duas interfaces. Você pode colocar alguns selos de próprios produtos entre essas interfaces. Na realidade, nenhuma dessas estratégias consegue zerar a formação dessa interface. Elas normalmente minimizam essa formação e, de qualquer maneira, em alguns terminais você tem os chamados tanques de armazenamento de interface, que são então onde elas vão ser recebidas para uma posterior ação de disposição. Em relação aos benefícios e às restrições existentes no transporte dutoviário,
a gente vai ver que os benefícios eles são muito parecidos com os benefícios que nós já comentamos no transporte marítimo e no transporte ferroviário de cargas. O primeiro grande benefício é o custo. Apesar de você ter um custo elevado de implantação e muitas vezes um custo elevado de operação em função do tamanho e da quantidade de carga, o custo unitário tende a ser mais baixo. Então acaba sendo competitivo com outros modais pelo fato de que você tem a possibilidade de transportar uma grande quantidade de carga e isso acaba diluindo esses custos operacionais. Um outro aspecto também importante está relacionado com a segurança, né? Principalmente nos dutos que são enterrados, a segurança ela é bastante grande, porque você tem ali menos riscos de acidente, apesar da gente ter comentado que podem acontecer, mas a incidência de ocorrência não é tão elevada, menor risco de roubos também, porque a tubulação está enterrada, então você tem essa facilidade em relação à segurança na movimentação dessa carga dentro das tubulações. Um outro aspecto que eu gostaria também de ressaltar, que pode ser considerado um benefício do transporte dutoviário, é o menor risco ambiental que ele oferece, né? Pelo fato de que exatamente as tubulações elas são enterradas, né? Então riscos de vazamento, riscos de derrame são menores do que em alguns outros modais, que você pode ter acidentes, né? Que podem promover vazamento de produto. No caso dos dutos, esse risco é menor e por isso ele acaba sendo um tipo de transporte que é considerado um transporte que tem uma alta proteção ambiental em relação aos outros diferentes modais de transporte de carga que a gente tem disponível no país. E em relação às restrições, a maior delas é o fato de que você precisa ter tubulações disponíveis para esse transporte, né? Então, como nós já vimos, a infraestrutura ela não é tão elevada e isso acaba limitando a que essas operações aconteçam nessas regiões onde você tem dutos, gasodutos, minerodutos, né? Se você precisa implantar esse tipo de modal em uma outra região, sem essa instalação, você vai precisar promover toda essa construção dos dutos e a gente já viu que esse é um custo elevado. Então, a disponibilidade é uma restrição, é alguma coisa que pode fazer com que você tenha uma menor utilização desse modal. E uma outra coisa também que está relacionada com a operação é a necessidade de terminais. Eu preciso ter um terminal para expedir a carga, eu preciso ter um terminal para receber a carga, eu preciso ter uma instalação para que eu possa, por exemplo, colocar o PIG, seja ele um PIG de separação, seja ele o PIG para instrumentação, né, para manutenção do duto. Eu preciso ter na instalação de recebimento a possibilidade também de receber esse PIG. Então, isso acaba fazendo com que você tenha algumas limitações. Eu preciso de uma boa instrumentação, né, para que eu possa fazer esse acompanhamento à distância que eu comentei que é realizado. Então, todos esses aspectos são aspectos que podem trazer algum tipo de limitação às operações utilizando o transporte dutoviário. Eu gostaria agora de saber a sua opinião. O que você acha do transporte dutoviário? É viável? Você utiliza esse tipo de transporte? Você conhece esse tipo de transporte? Que tipo de carga? Quais são os problemas? Quais são as implicações que você já teve no transporte dutoviário de carga? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, deixe a sua opinião, a sua experiência, fale um pouco, né, sobre a sua experiência em relação à utilização do modal dutoviário. Vai ser sempre uma boa oportunidade para a gente promover alguma discussão a respeito desse tema. Se você ainda não é nosso assinante, se inscreve no nosso canal, dá um like aqui no vídeo, ativa o lembrete, assim você vai ficar sabendo de tudo aquilo que é produzido. Lembrando que a gente está aí com uma nova série que é Conhecendo a Logística, né? Nessa série Conhecendo a Logística, eu estou disponibilizando trechos de algumas aulas dos meus cursos de logística, então
Você vai ter a oportunidade também de aprender através dessas aulas que são gratuitas. Então se inscreva no canal e fique atento a tudo aquilo que a gente produz. A gente está toda semana trazendo muita informação sobre logística aqui para você. Eu agradeço a sua atenção e te convido a estar aqui conosco novamente na próxima quinta-feira em mais um Papo de Logística Sem Mistérios. Um abraço e até lá.